programa de hoje nós vamos falar sobre o Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, o SIAI. O programa foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado com o intuito de possibilitar o acompanhamento e controle da execução orçamentária, fiscal e financeira dos entes públicos que estão sob sua jurisdição. Mas quem vai explicar melhor esse assunto, o funcionamento de todo o sistema, dessa ferramenta e as novidades é o inspetor de controle externo do TCE e presidente da comissão do SIAI, Francisco Nascimento. Seja muito bem-vindo, inspetor. Pois não, obrigado. O que é, afinal de contas, o SIAI? Vamos explicar para o grande público o que é o sistema. O SIAI quer dizer Sistema Integrado de Auditoria Informatizada. É um sistema eletrônico, né, informatizado, por meio do qual o Tribunal de Contas coleta dados de todos os jurisdicionados, seja das entidades e dos órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Norte e dos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, para a formação de um grande banco de dados, por meio do qual o Tribunal usa esses dados, documentos e informações para fazer as suas fiscalizações, principalmente. Hoje, o SIAI é a grande ferramenta, digamos assim, de cruzamento de dados hoje que o Tribunal utiliza. A gente pode falar nisso? Sim, hoje o principal instrumento que o Tribunal tem para a verificação de dados realmente é o SIAI. Eu costumo dizer que o SIAI é o principal sistema do Tribunal de Contas, já que a atividade fim do Tribunal é fiscalizar. E esse sistema coleta dados que poderá garantir ao Tribunal de Contas fazer uma melhor fiscalização, já que não seria necessário, basicamente, o Tribunal ir in loco, né, aos órgãos jurisdicionados para verificar tudo aquilo que ele está realizando, já que esses dados estão dentro do banco de dados do sistema. Agora, vamos exemplificar, vamos tentar ilustrar como é que esse sistema funciona, como é que é a operacionalização desse sistema na prática. Que tipo de dados que vocês coletam? Se você puder dar um exemplo de um órgão específico, assim, de que dados que vocês conseguem extrair e analisar, como é que funciona isso? Na verdade, o SIAI, ele alcança todos os órgãos. A partir de agora, o SIAI vai ser preenchido por meio das unidades gestoras. Então, todas aquelas unidades de administração pública que são responsáveis pela realização dos seus próprios gastos, vão ter que alimentar o SIAI. Falar sobre o que o SIAI coleta é muito complexo porque são muitos os dados. Por meio do sistema, o Tribunal coleta todas as informações relativas ao relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, instituído por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que contempla mais de 30 demonstrativos, e o Tribunal de Contas, além disso, criou relatórios ou demonstrativos, que chamamos de anexo, do próprio Tribunal de Contas, onde coleta todos os dados relativos à execução orçamentária e financeira, dados relativos à realização de licitações, à celebração de contratos administrativos, à operacionalização de convênios, coleta dados acerca de frotas de veículos, obras e serviços de engenharia em execução e uma outra infinidade de dados que são coletados para auxiliar na fiscalização do Tribunal de Contas. São inúmeras as informações. E a periodicidade disso? De quanto tempo que esses dados chegam ao Tribunal? Isso depende de qual seja o instrumento que esteja sendo coletado. Em relação ao relatório resumido de execução orçamentária, a periodicidade é bimestral. Em relação ao relatório de gestão fiscal, essa periodicidade é quadrimestral para o Estado e para os municípios com população acima de 50 mil habitantes. E para os municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, eles poderão optar por enviar semestralmente. Em relação aos anexos do Tribunal, a grande maioria é de periodicidade bimestral, mas também, a partir desse novo SIAI, 4 desses demonstrativos serão de periodicidade eventual, ou seja, poderão ser alimentados diariamente, já que eles serão alimentados diretamente via web, né, na internet. Agora vamos falar das mudanças, né? A resolução 011 de 2016 foi recentemente aprovada à unanimidade por todos os conselheiros do Tribunal de Contas. E o que mudou no SIAI?
Ou seja, qual é a grande melhoria, digamos assim, que a gente pode divulgar que houve, né? Existem inúmeras mudanças pontuais na resolução, porque a resolução 011 de 2016, ela não trata exclusivamente do CIAI. É uma resolução infinitamente mais ampla. Sim. Ela vai bem além, trata de instrumentos de planejamento da administração pública. Ela trata de execução orçamentária e financeira das despesas públicas. Ela trata de portal da transparência, por exemplo. Mas dentro dela existe um capítulo exclusivo sobre o CIAI. Então, ela é o instrumento normativo que faz com que o CIAI possa existir e possa ser operacionalizado. Em relação ao CIAI, as mudanças principais são a questão da integração do sistema. Porque até o CIAI de 2015 eram coletados em torno de 42 demonstrativos, mas a maioria dos demonstrativos eram coletados de forma desconexa. A partir de 2016, foi feita a integração entre diversos anexos, de modo a evitar que a maioria dos jurisdicionados possam sonegar informações. Essa é a principal mudança do CIAI, é a integração. Porque antes, o que acontecia? Alguns jurisdicionados, a gente costumava dizer que brincavam de preencher o CIAI, porque não encaminhavam todos os dados pertinentes à sua execução, à sua administração. E agora fica mais difícil de que essas sonegações de informações ocorram em relação aos cruzamentos feitos entre os anexos. E como é que está sendo feito, digamos assim, um treinamento junto ao corpo técnico, né, da casa, para que eles consigam já usar, né, o sistema, operacionalizar? Existe um plano piloto já que vocês fizeram? Ou é uma coisa fácil de se aplicar? Como é que vocês estão fazendo isso? Internamente ainda não foi deflagrado essa sistemática de como utilizar o novo CIAI, até porque o CIAI já é um instrumento antigo, né? Uhum. Ele já vem desde 2001. Ele iniciou em 2001, foi implantado em 2001 para atender às demandas da Lei de Responsabilidade Fiscal, com apenas 6 anexos. Hoje existem 42 anexos no sistema, mas a maioria dos técnicos já sabe como operacionalizar o sistema. Claro que a partir de agora, com a evolução e atualização que foi feita no CIAI, com essa integração, treinamentos deverão ser feitos para os próprios técnicos do Tribunal de Contas. Creio que após o evento que vai se realizar para o jurisdicionado segunda e terça-feira, também o tribunal se volte para fazer um treinamento interno para que os técnicos melhor utilizem essa ferramenta tão importante para as fiscalizações do tribunal. Agora, esse cruzamento de dados era um pedido já era pedido pelos próprios técnicos, né, pelas diretorias há muito tempo, né, porque isso facilita as auditorias, né, os resultados, né, das auditorias. Exato, exato. Mas acontece que o sistema CIAI é um sistema extremamente complexo, onde, apesar de ser 43 anexos, ele não tem apenas 43 anexos que nós chamamos de abas, né? Telas. Tem anexos com 5, 6 abas, com procedimentos completamente diferentes uns dos outros. Então, o CIAI é um mundo onde o tribunal coleta todos os dados de todas as áreas, praticamente, da execução da administração pública. Então, quase todos os atos da administração pública são coletados via CIAI. Então, são milhões de dados coletados anualmente e, para chegar até esse cruzamento de dados, até o Tribunal de Contas avançar em relação ao CIAI, demanda tempo. Só para ter uma ideia, nós começamos esse trabalho a partir de março do ano passado e ainda não fizemos a integração de todos os anexos. E só agora nós estamos disponibilizando a versão 2016, porque tem que montar uma força-tarefa muito grande e o tribunal não tem no setor de informática gente suficiente para fazer uma mudança profunda em pouco tempo, né? Isso demandará um tempo maior para que se alcance a integração completa do sistema. Quem é que digamos assim, faz parte dessa reformulação? Basicamente, o corpo técnico com o setor de informática, quem é que faz essa mudança?
Exatamente. Existe uma comissão permanente de atualização, acompanhamento, atualização, modernização, que sugere alterações para o sistema. É formado pela minha pessoa e mais 4 colegas, componentes da auditores, ou melhor, inspetores, né? No Tribunal de Contas nós somos considerados inspetores e não auditores, e que atuam tanto na DAD, que é a Diretoria da Administração Direta, que fiscaliza o Estado, e os demais, 2 da DAD e 2 da DAN, né, que fiscaliza os municípios, que são coordenados pela minha pessoa. Pessoal com formação técnica, tanto na área do direito, quanto da contabilidade, quanto da administração. E tem o pessoal da informática, que faz a implementação daquilo que é demandado para uma linguagem informatizada. Mas não é só essa comissão que trabalha, né? Todo o trabalho da comissão ele é sempre em consonância com as diretorias interessadas. Todas as mudanças, seja na resolução, seja no novo sistema CI, foi discutido ao longo de todo esse período com todas as diretorias, as 3 principais diretorias, DAN, DAD e DAI, ou seja, nada nasceu exclusivamente da comissão. Tudo foi consensado entre comissão, informática e as diretorias que representam o corpo técnico do Tribunal de Contas. É um trabalho em equipe, totalmente, né? Não é só da equipe do CI, é de um agrupamento de pessoas do Tribunal de Contas que atua na fiscalização. Agora, você falou que esse trabalho começou em março, né, do ano passado, e aí já é a versão 2016, né, o CI. E isso quer dizer o seguinte, que as versões vão sendo atualizadas, ou seja, o trabalho é contínuo, vocês vão continuar já trabalhando numa versão, digamos, 2018, 2017, não sei, assim, ou seja, vocês já estão pensando nas coisas que devem ser já mudadas daqui para frente, ou seja, vocês já estão pensando em novas coisas, como é que é isso? Com certeza. Antes de se pensar na entrega do CI 2016, já foi consensado com as equipes e com as diretorias e também com o secretário de Controle Externo, que tão logo seja disponibilizado o CI 2016, temos que começar a trabalhar dividindo a equipe em 2. Uma vai trabalhar com o CI Análise, porque o CI não é só a coleta. Sim. Depois de coletar os dados, o Tribunal de Contas precisa transformar esses dados em informações e, para isso, precisa elaborar relatórios para que os técnicos possam utilizar para fazer os seus pareceres com base no sistema, né? E outra coisa, o CI quer dizer Sistema Integrado de Auditoria Informatizada. O sistema faz pouca auditoria informatizada ainda. E nós queremos evoluir para que grande parte das auditorias feitas com os dados contidos no banco de dados do sistema sejam feitos cruzamentos e os relatórios automaticamente pelo sistema e não com a utilização do técnico. Então, para isso, uma equipe vai trabalhar com a construção do CI Análise e uma outra equipe já vai avançar para fazer com que o CI 2017 a gente possa concluí-lo antes do término desse exercício e integrando todos os anexos possíveis e tem também a pretensão de levar todo o CI para a internet, para que ele seja preenchido totalmente, todos os anexos diretamente na web e não como é hoje, que apenas 4 são preenchidos diretamente na web e os demais são preenchidos lá no âmbito dos jurisdicionados e enviados em e-mail eletrônico, mas num pacote, né, que chamamos de CI Coleta, é chamado de CI Coleta. A pretensão é que para 2017 tudo seja preenchido automaticamente na web, sem precisar desse envio em bloco, né? Então, é evolução constante, permanente, né? Essa é a ideia. E hoje, já com esse avanço da versão 2016, você acredita que as auditorias, isso facilita, digamos assim, o tempo médio de que se gasta hoje numa auditoria? Porque antes, por exemplo, para se fazer um relatório, uma equipe de técnicos gastava, vamos supor, 4, 6 meses, 8 meses, dependendo do tipo de auditoria. Hoje, com essa facilidade de cruzamento de dados, você acredita que isso vai reduzir esse tempo? Poderá, em relação a alguns tipos de auditoria, e outros não. Aquelas auditorias em loco, o CI vai facilitar, ele vai, o quê?
os técnicos que vão fazer a fiscalização em loco, eles vão ter dados mais consistentes para quando chegarem ao órgão público, à entidade pública, já saberem o que eles podem olhar, né? O que eles querem olhar, e já vai com essas informações em mãos, né? Agora, em relação às auditorias que possam ser feitas pelo sistema, com certeza, uma vez implementada a parcela da auditoria eletrônica, Sim. o tribunal vai avançar em termos de velocidade da resposta nas suas auditorias de modo assustador. Um exemplo disso é o alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o ano passado, o alerta era feito por meio da utilização do técnico, né? O técnico teria que olhar no sistema se o órgão ou a entidade entregou o CI, entregou os dados do CI, ele ia verificar se o órgão jurisdicionado tinha ultrapassado algum limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a partir daí ele ia gerar tanto o modelo de alerta quanto a sua informação, o seu parecer técnico. Isso foi sistematizado, e a partir desse ano o alerta não é mais emitido pelo técnico. O alerta é emitido eletronicamente. Uma vez entregue o CI, o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal, o técnico apenas escolhe qual é o órgão público que ele quer que o sistema verifique se há a necessidade da emissão de alerta. E ele escolhendo o órgão público e dizendo para o sistema que quer verificar a emissão de alerta, o sistema automaticamente irá gerar tanto o alerta propriamente dito, quanto a informação para ficar dentro do processo. Então o técnico não escreve mais nenhuma palavra nos relatórios. O sistema gera sozinho. Tanto o parecer técnico quanto o documento que será publicado relativamente ao alerta. Perfeito. Aquilo que demandava 6 meses para ser feito, são 5 órgãos do Estado que podem ser alertados, e em relação aos municípios, são 167 prefeituras e 167 câmaras. Então demandava muito tempo. E agora, em um dia, pode ser emitido dezenas de alertas. É a tecnologia, né, a favor, né, da gente. Em relação ao portal do gestor, é outra novidade. Ele foi também reformulado, né? Quais essas novidades aí em relação ao portal? O portal foi completamente reformulado, não somente acerca do que ele vai receber, mas também em relação à tecnologia, né? Demandou também todo esse tempo o CI, não só por causa do CI, mas também pelo portal do gestor. Ele foi desenhado, a sua estrutura, com base numa linguagem, que não é a minha área, mas uma linguagem da informática bem mais atualizada, atual, né? Com layouts mais amigáveis, a acessibilidade para o jurisdicionado infinitamente maior, e o que vai ser coletado por meio do portal também foi muito inovado. Ou seja, quase tudo que o Tribunal de Contas antes, por meio da resolução do CI, recebia em e-mail físico, agora não será mais. Será tudo em e-mail eletrônico. Como o recebimento dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO, LOA, contas de governo, contas de gestão. Então, toda a documentação que vinha em e-mail físico, o gestor tinha que ir ao Tribunal de Contas para entregar no protocolo, agora não vai mais. Terá que ser enviado tudo eletronicamente por meio do portal, de modo digitalizado ou via sistema, porque outros sistemas estão sendo disponibilizados para entrega de dados, seja mediante sistema gerado pela informática, seja por meio de Excel. E aquilo que era e-mail físico vai em e-mail digitalizado. Ou seja, uma enormidade de alterações, de mudanças foram implementadas por meio do portal do gestor. E o portal está no ar já? Não. O portal ele vai entrar no ar tão logo seja disponibilizado. Tem um prazo aí que a resolução trouxe para que essas modificações, digamos assim, comecem a... Existem prazos, existem inúmeros prazos, porque haverá um momento de transição. Principalmente pelo seguinte, nós estamos em junho e o jurisdicionado já devia ter entregue o primeiro bimestre de 2016 até 30 dias após o término do primeiro bimestre, né? Então, para isso, o Tribunal de Contas, em caráter excepcional, vai receber fora do prazo.
fora do prazo, que não gerará nenhuma penalização para o gestor. Devido a essas mudanças. Devido a essas mudanças. Então, um novo calendário está sendo estabelecido, de modo que nem prejudica o Tribunal de Contas em relação a absorver os dados e receber esses dados, nem em relação ao jurisdicionado, que não poderia ser penalizado. Então, inúmeros prazos foram consensados. A resolução está sendo aprovada hoje, segunda-feira. Parte do CIAI já será disponibilizado, serão os layouts de importação, do 20º dia, contado da publicação da resolução. Serão disponibilizados os layouts dos anexos, que vão ser preenchidos diretamente na internet, e no 30º dia, todos os demais anexos, que são 4, né? No 30º dia, os demais 36 anexos, os demais 38 anexos serão disponibilizados no pacote do coleta, para que os jurisdicionados possam entregar. Perfeito. Agora, são tantas coisas assim, tantas mudanças também, e como foi aprovado recentemente a resolução, eu queria saber como é que vocês estão fazendo para divulgar essas informações, né, junto ao jurisdicionado. É via internet, via o site do tribunal? Vocês estão enviando algum tipo de comunicação também oficial? Como é que vocês estão fazendo para avisar, né, ao jurisdicionado dessas modificações, inclusive nos prazos também? Já se vinha comunicando, o Tribunal de Contas, juntamente com o FECAM e FEMURNE, realizou um evento, né, um seminário em 5 polos, em Mossoró, Currais Novos, Porto Alegre e dois seminários em Natal, para os controles internos, e já foi feita uma abordagem sobre as mudanças que vinham já preparando o pessoal para essas mudanças. O Tribunal de Contas vem já emitindo informações, notícias no seu site, né? Hoje mesmo deve estar sendo veiculada uma notícia em relação, dizendo que a resolução foi aprovada e que o Tribunal de Contas vai realizar treinamentos. A principal divulgação das mudanças, seja em relação à resolução, seja em relação ao CIAI, ocorrerão terça-feira. Segunda e terça-feira, o tribunal está realizando um mega evento, né, no CEMURE, que vai tratar lá de restrições de fim de mandato, a nova ótica do Tribunal de Contas relativamente à coleta de dados para elaboração da análise das contas de governo e apresentação das contas de gestão. E na terça-feira à tarde será sobre o CIAI, onde a equipe do CIAI, juntamente com a equipe da informática, ou seja, o pessoal da comissão, juntamente com a equipe da informática, vai mostrar quais foram as principais mudanças da resolução e do sistema, inclusive mostrando como é que os jurisdicionados deverão navegar no novo portal para poder atender às demandas determinadas pelo Tribunal de Contas. Essa entrevista também, essa nossa entrevista também serve de divulgação, ela vai estar no site do TCE, então quem quiser acessar e ter mais informações também pode, né, pode ter acesso. Agora, por fim, eu queria que você dissesse uma mensagem aí para o jurisdicionado, um alerta, digamos assim, para terminar a nossa entrevista. O que eu poderia dizer para o jurisdicionado é o seguinte: há alguns que já têm notícia de como virá mais ou menos o CIAI, se afligem em relação a como atender às demandas impostas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal não está impondo nenhuma novidade. O que o Tribunal está cobrando, seja por meio das contas de governo, ou contas de gestão, ou do CIAI, ou das novidades que vieram na resolução, nada é novidade imposta pelo CIAI. São coletas de instrumentos, ou de relatórios, ou de dados que já estavam previstos na Lei 4.320, de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, não é isso? Ou nas leis de licitações, que a principal data de 21 de junho de 1993. Ou seja, o Tribunal de Contas vai passar a cobrar mais dados que já eram exigidos por leis com décadas de existência. O que ocorre é o seguinte: o recado que eu tenho que dar é o seguinte, é que os jurisdicionados, as administrações públicas, elas têm que se profissionalizarem. De que modo? Elas têm que melhor se estruturarem, ou seja, terem uma estrutura organizacional
adequada para que os procedimentos e os processos administrativos realmente funcionem e fluam dentro do ordenamento jurídico. E também o gestor tem que pensar em capacitar os seus técnicos, porque não capacitando os seus técnicos não vai dar a resposta que o ordenamento exige. E em razão disso vão ter dificuldades de atender ao CIAI e as demais demandas do Tribunal de Contas. Até porque agora, como o sistema ele vai passar a ser integrado, aquilo que o gestor não enviava, agora ele não terá como não enviar. Porque se ele não enviar em um determinado momento por meio de um anexo, isso será flagrado pelo próprio sistema posteriormente, dentro do mesmo CIAI, em um outro demonstrativo. Perfeito. Obrigada, Nascimento, pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, presidente do CIAI. Até a próxima entrevista, então. E a você que nos assistiu, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá.